Sejam todos bem-vindos ao canal Júnior Artes Rosa do Deserto. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos tratar essas duas pequenas bebês aqui. São plantas que o meu amigo Tony cedeu para o meu cultivo, para eu tomar conta, e enfim. Eu costumo brincar que os amigos assim, a gente não costuma dar plantas, a gente compartilha. Então a ideia é cuidar dela, desenvolver e mais pra frente devolver a ele, enfim. Vamos lá. Então o vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer o desplante dessas duas plantas que ficou um pouco judiada. Alguns galhos até tiveram início de apodrecimento, mas isso daí com a poda que a gente já estava pensando em fazer, a gente vai corrigir. Então, antes de mais nada, eu já peço a todos que quem não é inscrito no canal, se inscrevam, deixem o like, compartilhem. É rápido, simples, prático, ajuda demais o canal a se desenvolver. E juntos nós vamos para mais um vídeo. Então, sem enrolar demais, toca a vinheta e vamos que vamos. Bom, pessoal, voltando, estamos aqui com as nossas plantas. Como vocês podem ver, tá com muita erva daninha. Vira e mexe eu tô tirando. Não é nem necessário tirar, mas acho que já virou um vício, uma mania. Eu ficar arrancando esses matos que insistem em invadir os nossos vasos. Essa daqui tem até uma plaquinha, ó, que é da Tripper Flamingo. Tripper Flamingo, pessoal, se vocês não sabem qual é essa planta que tá aparecendo aqui, ó, do lado, para vocês verem, tá? Semelhante à do lado, ela também pegou alguns pontos de podridão, não tem jeito, esse período de chuvas que a gente enfrentou aí, mas enfim, os enxertos estão aqui em cima, tudo direitinho, e eu acredito que com a troca de substrato, o vaso novo, elas tendem a se desenvolver. Como são duas plantas grandes, então o processo vai custar um pouquinho de tempo e força, né? Porque é pesada, viu? Pesada, ó. Estrutura do caudex, só a minha mão para ela. Essa daqui nem se fala. Então a gente vai fazer um trabalho legal para ela, tá? O método para tirar ela do vaso, aquele mesmo esquema de sempre. Eu sempre deixo o substrato ficar bem assim, ó, bem solto, bem seco, porque aí eu posso apertar aqui, ó, tá vendo? Tô apertando para fofar o lado e depois puxar a planta com o torrão com tudo. Assim a gente diminui os riscos de quebra de raízes para não trazer problemas para nossas plantas, tá? Então, assim que eu tiver feito a remoção desse vaso, tiver lavado as raízes, eu volto aqui para mostrar a vocês. Vamos que vamos. Pronto, pessoal, voltando. Como vocês podem ver aqui, já estou com minha mesa cirúrgica preparada. Aqui estão as nossas duas bebezinhas, que eu vou estar fazendo a limpeza, poda e tudo mais. E agora que elas secaram, eu posso estar mostrando a vocês direitinho. Deixa eu só pegar aqui. Eu já fiz essa marcação aqui, preta, que vocês estão vendo, que tudo daqui pra cima eu vou cortar, tá? Deixa eu apoiar ela aqui porque ela tá pesada demais. Mas enfim, ó, tá vendo aqui? Essa marcação preta que vocês estão vendo aqui é a marcação que eu fiz da onde eu vou fazer o levantamento do caudex. Então, tudo que não tiver dessa marcação para cima, eu vou arrancar. Por exemplo, toda essa estrutura daqui, ó, eu vou arrancar. E assim sucessivamente com a parte de trás também. Tá vendo? Que não tem muita coisa. Já, deixa eu apoiar aqui. Já essa daqui, ó, a de trás, não tem muita coisa do que fazer. Simplesmente daqui para baixo eu vou fazer o levantamento
tá? Então toda essa parte daqui de cima que estava enterrada, ela vai ficar como levantamento. E aí eu vou analisar. Essa parte daqui mesmo, eu vou cortar, vou meter o bisturi, porque o bisturi ele consegue chegar em pontos específicos que nem a faca curva ela consegue. Então, por isso que eu uso esse monte de coisa aqui, porque cada item desse daqui tem um fim, tá? E aí, a parte de trás não tem muito o que fazer e cortar esse pedaço aqui que tá podre, tá vendo? Passando a mão eu até tiro, mas aí eu vou cortar isso daqui mais a fundo para que não tenha nenhum ponto aqui. Então a gente vai fazer um pequeno procedimento cirúrgico aqui também, tá? Vou remover alguns galhos ladrões que estão nessa planta e não vou cortar a parte de cima, porque a parte de cima é um enxerto da tripa flamingo, então eu vou deixar, com fé em Deus, ela vai brotar direitinho. E aí assim que eu tiver feito toda essa limpeza aqui, eu volto e mostro para vocês como foi que ficou, tá bom? Lembrando que vocês estão observando aqui, além dos instrumentos de corte, temos aqui a nossa cola, super cola, e o álcool. Por quê? A cola você já sabe que a gente vai selar tudo que a gente cortar, e o álcool por conta da higiene. A gente tem que cortar. Quando a gente fizer um corte, a gente, por mais que seja na mesma planta, é bom a gente fazer a esterilização do instrumento de corte. Porque a higiene, pessoal, nesse processo que a gente vai fazer, é basicamente 50% de tudo que a gente for efetuar na nossa planta. Então não adianta, por exemplo, eu usar o bisturi, fazer um corte, deixar ele oxidar e aí cortar de novo, porque aí eu posso estar transmitindo qualquer coisa para a planta, por mais que seja na mesma, entendeu? Mas enfim, vamos lá, que a gente tem muito trabalho a fazer e até daqui a pouquinho. Como vocês estão vendo, olha o tanto de material que eu cortei. Olha só essa bitola aqui, ó. Olha aí. É praticamente o meu dedão, ó. Tá vendo? Ó. Enfim. É por isso que é importante a gente ter um material de corte bem afiado. Eu acho que eu teria dificuldade para cortar esse toco aqui, ó. Ó. Acho que eu teria dificuldade para cortar se eu tivesse até com estilete daquela lâmina mais grossa. Mas enfim. Vamos lá. Bora mostrar o que foi que eu aprontei aqui. E tá aqui, pessoal. Tá aqui a nossa gigantinha da Tripa Flamingo. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Aquele pedaço que tava podre. Cortei, fiz um acabamento legal. Utilizei bastante o bisturi. Como eu falei, essa daqui era uma que eu não ia mexer muito, tá? Como vocês estão vendo. Ó, só cortei basicamente esse pedaço aqui que vocês estão vendo mais branco. Deixa eu apoiar aqui para virar, porque a bichinha é pesada, viu? Tá vendo? E a parte de trás eu não cortei nada, só removi mesmo umas raízes que estavam podres. E a parte de cima eu cortei aqueles galhos ladrões que eu falei com vocês. Deixei somente os pedaços dos enxertos. Já na parte de cá, dessa daqui, essa daqui é até um pouquinho mais leve, graças a Deus. Só fiz mesmo aquela limpeza, removi duas raízes que estavam podres. Fiz a poda na parte de cima, como vocês estão vendo. Selei com cola, tudo direitinho. E somente limpei. No decorrer que eu for replantar e eu observar que ainda tem algumas raízes que estão fora da simetria da planta, eu corto também, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma aplicação de fungicida. Tô usando aquele Cupro-Dime, que é esse produto que vocês estão vendo aí. É o que eu tenho aqui à disposição, então, enfim, vamos usar, tá? Tô acomodando aqui direitinho para não ter
problemas. Elas estão ficando aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma aplicação do Cuprudime. É 1 grama do produto por litro. E vou deixar ela descansando aí por mais uns 2 dias. Só para não ter nenhum tipo de problema. Eu posso ter rompido alguma raiz sem querer, então não quero arriscar. Vou deixar ela descansar mais um pouquinho, com o Cuprudime atuando sobre ela. E depois de uns 2 dias eu volto para replantar ela. Vamos que vamos. Bom pessoal, 2 dias depois, já estamos aqui, ó, com as nossas plantinhas devidamente limpas, podadas, depiladas. Já nos vasos, como vocês estão vendo, tá? Tá aqui tudo direitinho. Vocês podem ver que o vaso já tá com isopor. E agora é só a gente fazer aquele processo para replantar. Para replantar, pessoal, vocês já sabem, eu uso sempre alguma coisa para drenagem. Geralmente eu uso carvão triturado. Porém, como eu não estou com carvão aqui à disposição e eu tava com um pedaço de isopor aqui guardado, então eu cortei, quebrei uns pedaços de isopor, assim, com a mão mesmo, não precisa ser nada perfeito. E vou deixar aqui para drenagem. Aqui em cima eu vou colocar substrato até um pouco da metade do vaso, colocar um pouco de Fusion ou superfosfato simples, ou os dois, às vezes eu posso misturar os dois, mas vocês usam o que vocês tiverem aí à disposição, tá? E depois é só cobrir. Então assim, quando já tiver tudo pronto, eu volto e mostro para vocês como foi que ficou essas duas belezinhas, tá bom? Vamos que vamos. Prontinho, pessoal. E tá aí nossas duas belezinhas em seus potes de ouro. Vaso de ouro, no caso, né? Tá aqui nossa tripa flamingo, nossa branquinha ali, que eu sei que é uma branca. Quer dizer, eu imagino que seja uma branca, porque ela começou a desenvolver botões, só que aí começou a chover. Então eu imagino que seja uma branca porque estava bem claro. Se não for uma branca, é uma amarela clara. Mas enfim, só mesmo o Tony que pode nos tirar essa dúvida. Mas enfim, tá aqui. Eu fiz uma leve rega porque tá ventando muito aqui na minha cidade. Vira e mexe você vai ver essa placa aqui voando. Ó, acabei de soltar. Então tá ventando muito aqui na região. Vocês podem ver que até o fundo tá destoando. Mas enfim, vamos lá. A mesa chega a estar envergada por conta do peso. Já já eu vou tirar elas daí para não acontecer nenhum acidente. E é isso. Tá aí nossas duas plantinhas replantadas. Vou botar elas no sol agora. Fazer uma breve adubação nelas com esse produto aqui. Nosso fosfato moído mais farinha de ossos. Vou fazer uma rega também com esse enraizador, tá? Da Vitaplan. Aqui, ó, eu boto sempre uma pesca nos produtos, no caso é uma tampinha por litro. Nosso pulverizador já tá aqui na mão também, com 1 litro de água, tá? E paralelo a isso, pessoal, eu vou usar o Basacote. O Basacote tá lá embaixo, não deu para mostrar a vocês, mas são aquelas bolinhas verdes que geralmente eu coloco nos nossos vasos. É um adubo de liberação lenta, então a cada vez que a gente vai regando, ele vai soltando nutriente na proporção certa para nossas plantas, para evitar queimaduras e por aí vai, tá? Então é isso. Deixa aí nos comentários se vocês desejam que a planta ela fique assim, do jeito que elas estão, somente com o substrato aqui assim, ou se vocês acham que ficaria melhor uma decoração nelas com relação àquelas pedrinhas brancas, ou então até mesmo aquele cedum ouro, que é essa plantinha de cobertura de vaso que está na mãe de todos, que vocês estão vendo aí da foto. É essa suculenta
de cobertura bem fininha, bem tranquila de manter nos vasos, porque as raízes delas são tão fininhas que elas não competem em nutrientes com as nossas rosas do deserto. Então deixe aí nos comentários se vocês acham que eu devo ou que eu não devo colocar de ornamentação nessas plantas, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, sobretudo tenham ficado muito bem informados. Quem gostou, pessoal, já deixa aquele like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e vamos que vamos. Então que Deus abençoe a todos, até os próximos vídeos, se cuidem, fiquem com Deus e fui!